Olá meninas, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para a gente poder finalizar o capítulo 6 deste livro aqui que a gente tem seguido juntas, né? Então, na verdade, o capítulo 6, ele é voltado para falar, são orientações, né, para você ter ciclos menstruais mais saudáveis. E por ser um capítulo longo também, eu acabei dividindo em parte 1 e parte 2, tá bom? Bom, então continuando aqui os cuidados para a gente ter uma menstruação, ciclos mais saudáveis, né? Então ela fala aqui dos vegetais anti-inflamatórios. Então antes eu tinha terminado o vídeo falando dos alimentos inflamatórios que era pra gente evitar, e agora os vegetais anti-inflamatórios. Então os vegetais, eles vão reduzir a inflamação e eles vão fornecer diversos nutrientes que são super importantes, como a vitamina C, o folato e o magnésio, né? E os vegetais, eles também vão alimentar as bactérias intestinais, que são super importantes para manter a saúde ali do funcionamento do nosso intestino, da nossa digestão, e fornecem um maravilhoso coquetel de fitonutrientes anti-inflamatórios, né? Então, os fitonutrientes, eles modificam o metabolismo e a função hormonal, eles desligam os genes pró-inflamatórios e ligam os genes anti-inflamatórios e anti-envelhecimento. Então, os fitonutrientes, ela fala assim, que são um remédio maravilhoso, né? Então, ela fala assim, para aproveitar o seu poder, como o máximo de vegetais e frutas frescas que puder. Frescas, gente, nada de ficar comprando brócolis congelado, couve-flor congelada, ervilha congelada, pelo amor de Deus, compra tudo fresco, tá? Evita coisa congelada. Ah, mas mesmo vegetal congelado, Ana Cláudia? Sim, mesmo vegetal congelado, tá bom? E aí ela fala dos fitoestrógenos, né? O que são os fitoestrógenos? Ela coloca entre parênteses os estrogênios vegetais. Então os fitoestrógenos são um grupo especial de fitonutrientes e eles são assim chamados porque eles exercem um efeito semelhante ao do estrogênio. Mas eles não são estrogênio, é semelhante, tá? Eles se ligam tão fracamente aos receptores de estrogênio que agem mais como anti-estrogênios, o que pode ser benéfico para sintomas de excesso de estrogênio, como, por exemplo, uma menstruação excessiva, né? Então, os fitoestrógenos, eles são nutrientes que a gente encontra em alguns alimentos, né? Então, esses fitoestrógenos, eles se assemelham aos estrógenos, ao estrogênio, mas não é estrogênio, tá bom? Então, os fitoestrógenos, eles ocorrem em alimentos vegetais, como nozes, sementes, grãos integrais e leguminosas, né? Em uma quantidade moderada, eles são saudáveis. Agora, em grande quantidade, eles podem tornar os ciclos menstruais mais leves e, às vezes, até suprimir a ovulação, né? Então, pensando aí numa alimentação, né? Se a mulher ela ingere muito fitoestrógenos, então ela pode ter um efeito não tão bacana assim, né? Então, como ela falou que esse fitoestrógeno ele se liga muito fracamente ali aos receptores do estrogênio, então ela fala que ele age mais como um anti-estrogênio. Então, para uma mulher que menstrua, que tem uma menstruação muito excessiva, é legal introduzir, né, eles na alimentação. Mas se é uma mulher que come demais, né, é o que eu falo, tudo em excesso faz mal. Até coisa que faz bem em excesso também, às vezes, não vai ser tão legal assim. E é o caso do fitoestrógeno. Então, se você ingere muito fitoestrógeno, a sua menstruação pode ficar muito leve, então assim, você vai sangrar muito pouquinho, mas o problema não é nem esse, o problema não é sangrar, tudo bem, você vai sangrar pouco, mas o problema é que pode até suprimir a sua ovulação, tá? Então, os mais conhecidos são as lignanas na semente de linhaça e as isoflavonas da soja, ou seja, soja e linhaça contêm grandes quantidades de fitoestrógeno, né? Então, os fitoestrógenos encontrados na soja, eles podem deixar os ciclos menstruais mais leves ou interrompê-los, mas em pequena quantidade, né? Como, por exemplo, no edamame ou até no tofu, o efeito antiestrogênio da soja, ele é benéfico, então em pequenas quantidades, tá bom? Por exemplo, você pode prevenir a TPM, deixar os ciclos mais leves e foi associado também com a redução no risco de câncer de mama.
Antes da menopausa, os fitoestrógenos, eles são antiestrogênicos porque eles bloqueiam o estradiol, mas depois da menopausa, após a menopausa, eles são ligeiramente pró-estrogênicos, né? Porque há menos estradiol para bloquear. Então é por isso que esses fitoestrógenos que a gente encontra na soja e outros fitoestrógenos, eles podem aliviar também os sintomas da menopausa, como por exemplo as ondas de calor. Então uma grande quantidade de soja pode inibir uma enzima chamada peroxidase tiroidiana e afetar o funcionamento da tireoide. É menos provável que isso aconteça se você consumir iodo suficiente. Ou seja, o que ela está falando aqui, né? Comer soja é bom? É bacana. A soja é boa porque ela tem essa quantidade de fitoestrógenos, mas é o que ela alerta, né? Desde que seja uma quantidade moderada, que não seja em grande quantidade. É aquilo que eu sempre falo, tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Tudo que a gente ingere demais, mas faz bem. Tá, mas beleza, mas passa de um ponto, às vezes aquilo começa a não fazer tão bem assim. E é o caso desses fitoestrógenos, que corre o risco de você ingerir demais, de você bloquear ali a sua ovulação, né? O problema não é ter um sangramento leve, isso é ótimo, mas o problema é que pode suprimir a sua ovulação e não é o que a gente quer. Então, bons ciclos menstruais requerem uma boa nutrição, como eu sempre falo pra vocês, né? E aí ela fala que ela vai começar a comentar aqui agora, né, nos próximos temas sobre os macro e micronutrientes que o nosso corpo vai precisar para ter um ciclo menstrual saudável. Os macronutrientes são as substâncias que a gente necessita em grandes quantidades, então em quantidades relativamente grandes, e devem ser obtidos de alimentos, ao contrário dos micronutrientes que você necessita apenas em pequenas quantidades. Então, os macronutrientes que a gente deve mais ter em mente, que a gente deve ingerir para manter a saúde do nosso ciclo, vão ser as proteínas, o amido e a gordura, tá? Então, a proteína, então a gente precisa da proteína de pelo menos 1 grama de proteína para cada quilograma de peso corporal ideal. Tá? Então, isso é o que ela fala aqui. Então, a gente precisa de pelo menos 1 grama de proteína para cada quilo de peso corporal ideal. Então, se a gente, vamos supor, uma mulher tem 65 quilos, então ela precisa pelo menos de 65 gramas de proteína por dia, tá? Isso equivale a pelo menos 3 porções de proteína animal, carne, peixes, ovos, laticínios, ou 6 porções de proteína vegetal, caso você seja vegetariano ou vegana. Que aí, quais são as proteínas vegetais? Lentilha, nozes e tofu, tá bom? Existem alguns pontos a considerar, né? Se você está contando apenas com as proteínas vegetais. Então, você vai precisar combinar grãos e leguminosas para obter a gama completa de aminoácidos essenciais. Em seguida, você deve considerar a quantidade de fitoestrógenos das proteínas vegetais e como muito fitoestrógeno pode ter um efeito antiestrogênico. Então, é aquilo que a gente falou. Os fitoestrógenos são bacanas? São, só que cuidado para não ingerir em excesso, que aí pode ter um efeito não tão legal assim, tá bom? Bom, aí ela fala assim, você é vegana ou vegetariana, né? Então é mais fácil ser saudável se você comer produtos de origem animal, como carne, ovos, peixe e queijo de cabra. Isso porque os alimentos de origem animal são a melhor fonte de proteína. Bom, há controvérsias, aí eu já não sei se eu super concordo com isso, não sou nutricionista, tá? Não sou nutricionista, sou fisioterapeuta, terapeuta ayurvédica. Mas eu acho que dá sim para você ingerir a quantidade adequada de proteínas, você sendo vegetariana. Eu sou vegetariana, né? E acho que é super ok. Mas lógico que se você tem dúvidas, né? Se você, enfim, virou vegetariana faz pouco tempo, acho que é importante sim ter um acompanhamento com uma nutricionista para ver se tá tudo ok, para ver se, enfim, para conversar e para ela te orientar melhor. Mas eu não acho que para você ser saudável você precisa comer carne e alimentos de origem animal. Não concordo com isso, tá? Mas aí eu estou lendo o livro dela, então eu estou falando o que ela está falando aqui no livro, tá? Bom, e aí ela fala assim, ó, se você preferir ser vegetariana, coma ovos e laticínios não inflamatórios, como de cabra e de ovelha, né? Então, ovo e laticínio vindo de cabra e de ovelha.
Se você preferir ser vegana, recomendo suplementar a vitamina B12 e todos ou alguns dos seguintes. Então, suplementar zinco, ferro, iodo, colina, taurina, vitamina D, vitamina A pré-formada, vitamina K2, ácidos graxos, ômega 3 e proteínas, né? Mas aí é o que eu falei, eu acho que se você é vegetariano ou vegana, o ideal é que você passe uma consulta com a nutricionista, conversar com essa nutricionista para ela poder te avaliar e te guiar aí da melhor maneira possível, tá bom? Não saiam suplementando as coisas sozinho, gente, né? Por favor. Então, aí ela fala do amido. Então, a proteína, ela fala que é importante, é um macronutriente importante pra gente menstruar, ter um ciclo menstrual saudável, e o amido também é. Então, os carboidratos complexos ou amidos têm muitos benefícios para o ciclo menstrual. O amido é uma boa fonte de energia e auxilia a função imunológica. Do lado negativo, o trigo é amido, né? Que é um alimento inflamatório. Então, lembra que ela falou que o trigo é inflamatório? Então, o trigo é amido, mas é um alimento inflamatório, então para algumas das pessoas, né? Além disso, muito amido pode causar ou piorar a resistência à insulina, como discutido anteriormente. Então, quanto de amido é muito amido, né? Tipo, como saber se estou consumindo muito amido? Então, se você segue uma dieta ocidental, provavelmente você está comendo cereais no café da manhã, pão no almoço, macarrão, né? No jantar. Então, adicionando suco de frutas e sobremesa pode somar mais uns 400 gramas de carboidrato por dia, o que é muito. Então, ela fala assim, escolha, né, o que ela chama de carboidratos gentis, que são alimentos de carboidratos não inflamatórios, como, por exemplo, o arroz, a aveia, a batata doce, o macarrão sem glúten e frutas inteiras, né? Então, ela fala assim, sim, o arroz é um carboidrato gentil, então não precisa ter medo do arroz, né? Então, o arroz é um carboidrato gentil e muitas das pacientes dela evitam o arroz porque é um carboidrato, né? Mas ainda consomem cereais matinais, muffins e biscoitos. Então, entre o biscoito e o arroz, pelo amor de Deus, escolha o biscoito, né, minha gente? O biscoito não. O biscoito não, gente, o biscoito é mais gostoso, eu concordo. Mas não escolham o biscoito, escolham o arroz, porque ele é mais saudável, tá? É um carboidrato, digamos, gentil, tá? E o arroz é uma escolha melhor do que qualquer um desses alimentos, tipo muffin, bolo, enfim, biscoito, né? E você deve seguir uma dieta com baixo teor de carboidratos? A pergunta, né? Então ela fala assim, certamente você deve evitar o açúcar, que é o pior carboidrato, né? Para além disso, você também pode reduzir a ingestão de amido, especialmente se você já tiver resistência à insulina ou se você tiver diabetes, né? Pense bem antes de restringir os carboidratos para menos de 100 gramas por dia, tá? Ela fala assim que pode ser até que a curto prazo você comece a se sentir bem, né? Contudo, o motivo pode ser porque você parou de comer trigo e não porque você parou de comer todos os carboidratos, tá? Então, carboidrato não se resume a trigo, gente, não se resume a pão, a macarrão, né? Existem outros carboidratos também. Então, ela fala, se você seguir uma dieta reduzida em carboidratos a longo prazo, você pode ter problema. Lembra que eu já falei nos vídeos anteriores que baixa ingestão de carboidrato pode levar a amenorreia, ausência de menstruação? Então, né? E além disso, uma dieta com baixo teor de carboidratos pode aumentar o cortisol e desacelerar a tireoide, causar insônia, constipação e queda de cabelo. Então, não vai influenciar só o seu ciclo menstrual, mas vai gerar tudo isso daí. Então, queda de cabelo, insônia, vai dar alteração na tireoide, então vai bagunçar a sua saúde por inteira, né? E ela fala também da perda da menstruação que eu acabei de falar, né? Algumas mulheres precisam de uma grande quantidade de carboidratos para ovular e algumas precisam de menos, afinal cada corpo é um corpo, né? Então, para resumir, ela fala os potenciais efeitos adversos de uma dieta reduzida em carboidratos incluem. Então, se você comer muito pouco carboidrato, o que pode acontecer? Você pode ter ansiedade, insônia, tireoide hipoativa, perda de cabelo, constipação e amenorreia, que é a ausência de menstruação. Então, você não precisa comer muito carboidrato. Em geral, cerca de 150 gramas já é suficiente. A melhor hora para comer, ela fala aqui, ó, que a melhor hora para comer carboidrato é durante o jantar, porque estabiliza o açúcar no sangue durante a noite e te ajuda a dormir, tá?
isso, reforçando, não é uma visão ayurvédica. Isso é a fala da médica, tá bom? Não vamos confundir as coisas. Gordura. Então, a gordura e o colesterol, eles também são muito importantes para a menstruação, porque eles são um bloco de construção dos hormônios esteroides, estrogênio e progesterona. Então, certos tipos de gordura, como os ácidos graxos de cadeia média e o ômega 3 encontrados no óleo de coco e peixe, têm o benefício adicional de serem anti-inflamatórios, tá bom? Bom, saciedade. Então, você precisa de todos esses 3 macronutrientes que eu falei. Então, proteína, amido e gordura para a gente se sentir saciada. Ou seja, a gente precisa dos 3 para se sentir plena e feliz e sentir que tá tudo bem. Então, você também precisa dos 3 macronutrientes para convencer o seu hipotálamo de que você está nutrido o suficiente para você poder ovular e, consequentemente, você menstruar. Tá bom? Bom, micronutrientes, né? Os micronutrientes, eles vão incluir as vitaminas e os minerais que são essenciais para a saúde do ciclo menstrual, e existem dezenas de micronutrientes, né? Você precisa de todos eles, mas felizmente você não precisa suplementar todos, né? Você só vai precisar suplementar aqueles que vão ser bem difíceis de conseguir ali na alimentação, na dieta mesmo, né? Então ela começa falando dos micronutrientes que ela recomenda com mais frequência. Então um que ela exalta muito, que ela fala que ele é muito importante para a saúde do ciclo menstrual, é o magnésio. Ela coloca até assim, ó, magnésio, mineral milagroso para ciclos menstruais. Então ela fala que ela prescreve o magnésio para quase todas as pacientes e para quase todos os problemas menstruais, tá? Ela fala que o magnésio é o tratamento de primeira linha para a síndrome do ovário policístico. E ela gosta muito do magnésio porque ele dá um resultado rápido, né? Geralmente as pacientes se sentem super bem, uma melhora quase que imediata quando suplementam com magnésio. Então as fontes alimentares do magnésio vão incluir nozes, sementes, vegetais de folhas verdes, né? E para a maioria da gente, ela fala que esse suprimento de comida não é o suficiente, né? Isso porque a gente vive num mundo moderno e o mundo moderno é estressante, né? E o estresse faz com que o nosso corpo elimine magnésio, né? O que é lamentável, porque durante o estresse a gente precisa, é quando a gente mais precisa de um mineral tão maravilhoso e calmante. Então, ao excretar ativamente o magnésio do nosso corpo, o nosso corpo vai acelerar o sistema nervoso e isso ajuda a lidar com qualquer situação estressante que a gente esteja enfrentando. Em um estilo de vida tradicional e menos estressante, essa eliminação de magnésio não seria um problema. Você passaria por um estresse agudo, mas teria dias para recuperar o magnésio ali na alimentação, nos vegetais, né, verdes e folhosos, né? Mas no mundo moderno, você muda de uma situação estressante para outra, ou seja, a gente sai de uma situação estressante e entra em outra, assim, uma atrás da outra, né? Então, o seu corpo, ele despeja magnésio, ele elimina magnésio muito repetidamente e rapidamente, e a ingestão de folhas verdes nunca consegue acompanhar essa quantidade que a gente elimina devido ao estresse do dia a dia. Além disso, você se depara com toxinas ambientais que esgotam o seu magnésio, né? Então, ela explica aqui um pouquinho, ela fala que o magnésio, ele tranquila e acalma o sistema nervoso e ajuda no sono, né? Ele melhora a função da insulina e do hormônio tiroidiano. E além disso, ele é anti-inflamatório e promove o metabolismo saudável do estrogênio. Então, por isso que ela fala que o magnésio é o suplemento número 1 para os ciclos menstruais, né? Então, e aí ela fala assim, mas né, talvez você esteja se perguntando se existe um exame para detectar se você tem alguma deficiência de magnésio, e a resposta é não, né? A maior parte do magnésio está dentro da célula, então a gente não consegue fazer um teste para detectar isso, tá? A menos que você tenha uma doença renal, ela fala que o magnésio é seguro para uso a longo prazo. Algumas formas de magnésio podem causar diarreia, como é o caso do cloreto de magnésio, mas as formas mais suaves, como o quelato de magnésio, que é o glicinato de magnésio, geralmente funcionam super bem, e ela recomenda geralmente aí 300 miligramas logo após a refeição. Então isso é a indicação da doutora Lara, tá bom? Então, ela fala que o magnésio é top e ela indica para quase todas as pacientes, porque como a gente vive uma vida muito louca e estressante, então a gente elimina muito magnésio e a gente precisa do magnésio
tanto para manter ali o nosso sistema nervoso trabalhando em equilíbrio, para a gente dormir bem, para a tireoide funcionar bem e até para a gente ovular e menstruar bem também, tá bom? O zinco, ela fala assim que ele é um grande jogador também na saúde do ciclo menstrual. Então, foi demonstrado que a deficiência de zinco, ela desempenha um papel em ciclos irregulares pelos faciais TPM dores menstruais, perdendo apenas para o magnésio. O zinco é o suplemento que ela prescreve com mais frequência para problemas menstruais. Então ela fala que o zinco também é anti-inflamatório, ele ajuda na resposta ao estresse, nutre os folículos ovarianos, né? Ajuda ali a promover a ovulação saudável, a produção de progesterona, enfim. Outro micronutriente super importante é a vitamina D, tá? Então ela fala que a vitamina D não é como as outras vitaminas, tá? Ela fala que a vitamina D ela é essencial tanto para a sensibilidade à insulina como para a ovulação saudável. Por isso que corrigir a deficiência de vitamina D pode ser muito importante para os ciclos menstruais. E fato é que a maioria de nós, hoje em dia, a gente também tem uma deficiência muito grande de vitamina D, tá? Então, hoje em dia a gente trabalha muito tempo em lugares fechados, nós não tomamos sol da maneira que a gente deveria tomar, então a gente passa o dia inteiro dentro, sei lá, de um escritório, de um lugar fechado. Então, assim, a maioria de nós tem, né? Então, eu mesma fui na ginecologista há pouco tempo atrás e eu tô com a minha vitamina D baixa, tendo que suplementar, tá? Então, ela fala que a vitamina D, ela ajuda a absorver o cálcio e a depositá-lo nos ossos, mas isso é apenas a ponta do iceberg, né? Então ela fala assim, você normalmente sintetiza a vitamina D a partir de um precursor do colesterol quando sua pele é exposta à luz do sol, né? Vários fatores podem interferir na síntese da vitamina D, incluindo obesidade, inflamação crônica e deficiência de magnésio, tá bom? O iodo é um dos tratamentos mais importantes para os sintomas de excesso de estrogênio, como dor nas mamas, dor na ovulação, cistos ovarianos e TPM, tá? Mas o iodo também tem efeitos diretos na ovulação e também no estrogênio. Então, ela fala assim que não há tópico na medicina natural mais controverso do que a dosagem de iodo. Então, não se sabe muito ao certo, a ciência, né, as pesquisas ainda não conseguiram entrar no consenso de qual seria a quantidade certa para suplementar esse iodo aí, tá bom? E aí ela discute aqui um pouquinho e tudo mais. Deixa eu ver se ela fala aqui, ó. Ela fala que tem alguns naturopatas que recomendam uma super dose, uma mega dose, mas que ela... Enfim, ela não acha que é muito seguro, né? Enfim, ela fala assim, ó, que o excesso de iodo, ele pode piorar a acne e também pode suprimir a função tiroidiana e desencadear doenças autoimunes, né? Então, mesmo os japoneses, que são os maiores consumidores de iodo, não consomem mais do que 5,2 miligramas por dia, tá? Então, ela coloca assim, ó, quando ela prescreve iodo, geralmente ela prescreve um mínimo de 0,25 miligramas na forma de iodeto de potássio ou iodo molecular, tá? Então, aí eu acho que é uma coisa também que o ideal é vocês passarem na médica, conversar com a médica, né? Ver se realmente se faz sentido essa suplementação, né? Porque eu acho que é uma coisa muito individual de cada pessoa, né? Aqui são informações generalistas de um livro, obviamente. Bom, e aí ela fala onde que a gente vai encontrar o iodo. No sal iodado, frutos do mar, manteiga de vaca alimentada com capim, alimentos vegetais, como cogumelos, folhas verdes, mas apenas se forem cultivados em solo rico em iodo. Tá certo? As algas marinhas também têm iodo, mas não são recomendados como fonte de iodo porque contém bromo que impede a absorção do iodo. Então ela fala assim, a melhor dieta. Qual que é a melhor dieta? O que realmente a gente tem que comer, né? E o ponto principal é, a melhor dieta é aquela que fornece um suprimento adequado de macro e micronutrientes e que não é inflamatória para você, tá? Então aí ela dá algumas diquinhas aqui simples, né? De ficar satisfeita, então de comer, fazer refeições fartas e saudáveis, se sentir bem fazendo isso. Ela fala para evitar petiscar entre as refeições, né? Então ficar beliscando, comendo petisquinhos, isso é ruim, tá? Ela fala, não tenha medo da fome, não tenha medo da comida. Então ela fala assim, que ela fica muito incomodada com a nossa cultura. Ela retrata que uma dieta e baixo apetite são características desejáveis nas mulheres, né?
Quando o homem, por exemplo, um homem tem um grande apetite, isso é um sinal de virilidade, de força, mas que é muito enaltecido quando a mulher come muito pouquinho. Fala assim, nossa, ela come como um pássaro, isso é considerado uma coisa boa, tá? E aí eu já vou dar a opinião aqui falando um pouco do Ayurveda. Na verdade, pro Ayurveda, sentir fome, gente, é muito importante. Ter apetite, sentir fome, não vontade de comer, mas fome é um sinal de saúde, é um sinal de que você está vivo. Então, não sentir fome não é uma coisa legal de acordo com a Ayurveda. Na verdade, se você não sentir fome, pelo menos nas refeições principais, que é café da manhã, almoço e jantar, existe alguma coisa errada. Não é normal não sentir fome. Então, você está com uma baixa capacidade digestiva e isso pode indicar algum desequilíbrio. Então, para o Ayurveda, é muito importante você ter fome. Então, parem de querer ficar comendo pouquinho e não querer ter fome. Vocês têm que ter fome para vocês serem saudáveis. Afinal, vocês precisam lembrar que esse corpício aqui nosso, né, que deixa a gente vivo, que faz a gente andar, se movimentar, ele só existe, ele só tá aqui devido ao que a gente come, o que a gente ingere. Então, a gente precisa sentir fome para comer e para viver e para ter saúde, tá bom? E aí ela fala que ela termina o capítulo falando aqui de algumas ideias de cardápio, bem simplesinho, tá? Mas enfim, é basicamente isso que ela fala. Bastante, então esse capítulo ela fala bastante da alimentação, né? Então ela toca aí bastante no assunto dos alimentos inflamatórios, dos alimentos anti-inflamatórios, né? O que é bom pra gente comer? Ela fala dos macronutrientes, então resumindo as proteínas, o amido e a gordura, que é super importante da gente ter em todas as refeições, além dos micronutrientes, tá? Então dos micronutrientes que ela fala aí, que geralmente ela orienta a suplementação para as pacientes, é o magnésio, o iodo, a vitamina D, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais algum aqui. Então ela fala do magnésio, iodo, vitamina D e o zinco também, tá bom? Mas isso é uma coisa que eu acho que deve ser conversado com a médica de vocês. Eu acho que não é uma coisa que vocês devem se auto... Tudo bem que essa suplementação não é medicação, né, gente? Mas mesmo assim, eu acho que tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma orientação, né? Tudo bem que são vitaminas, que nem vitamina D, vou suplementar a vitamina D sozinho. É uma vitamina, não tem problema. É o que eu sempre falo, mesmo as coisas que são boas, entendeu? Que fazem bem, tipo uma vitamina, alguma coisa. Quando você ingere, você toma de uma forma errada, em excesso, isso pode ser prejudicial para você. Então não saiam se suplementando sozinhas, né? Então passem numa avaliação com o nutricionista, com a sua médica, conversem com elas, né? Fala assim, eu li um livro, né, que a médica fala da suplementação do magnésio, o que você acha, o que você me orienta, né? Essas coisas elas devem ser feitas com uma certa responsabilidade e cautela, tá? Lógico que o livro é legal pra gente ter conhecimento, mas eu acho que não é só porque a gente lê um livro desse que a gente vai sair se suplementando e tomando todos os suplementos que existem no mundo, né? Então eu acho que esse é o recado, tá? E a gente finaliza aqui o capítulo 6, né? Então, que ela aborda aí desses cuidados gerais, basicamente com a alimentação, mas ela fala de outras coisas também, pra gente ter ciclos menstruais mais saudáveis. E no vídeo que vem, nós iniciaremos o capítulo 7. Então, já deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. O capítulo 7 vai ser um capítulo bem legal também. E o título do capítulo 7 vai ser aqui, ó, restaurando ciclos menstruais regulares. Então, acho que é um capítulo também bem importante e eu vou esperar vocês no próximo, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o capítulo 7.